Olá, meus caros, bom dia, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai encerrar essa parte da América Hispânica e começar a falar um pouquinho a respeito da América Inglesa. Na última aula, eu parei com vocês quando a gente estudava aqui um pouquinho a respeito dessa organização econômica e a questão do trabalho na América Hispânica e falei que eu não ia diferenciar as formas de trabalho indígena porque não dava tempo em função do avançar da aula. Então ficou para a gente poder trabalhar no iniciozinho da aula de hoje. Quando a gente fala das formas de organização do trabalho na América Hispânica, a gente diferencia a forma como esse trabalho era empregado a partir da utilização de dois termos, um que é encomenda e outro que é a mita, ou também compreendido como repartimento. São duas formas de trabalho distintas que visavam, sobretudo, a exploração do trabalho indígena. A primeira forma de trabalho, a primeira forma de se empregar o trabalho indígena na América foi a encomenda. A gente tem que ter em mente, para poder entender essa forma de organização, antes da gente começar a falar de encomenda, que havia uma certa resistência por parte principalmente de alguns membros da igreja, Bartolomeu de Las Casas e alguns outros religiosos, que se colocavam na defesa do indígena, afirmando que os índios eram pessoas com alma e, portanto, não poderiam ser escravizados. Então era um discurso muito diferente daquele que a gente visualizou para o continente africano, em que a igreja ela não só se omitia, como muitas das vezes ela justificava, ela ajudava a legitimar a escravização dos povos africanos. No que tange aos nativos do continente americano, houve tanto aqueles religiosos que defendiam a escravização, quanto aqueles que se colocavam na defesa desses indígenas contra a instituição da escravidão. Portanto, os europeus, para poder utilizar a mão de obra escrava ou a mão de obra indígena, encontraram outras estratégias, criaram outras estratégias, afirmando que não eram formas de trabalho escravo, mas sim um outro tipo de organização. Nesse sentido, a gente tem a utilização da encomenda e da mita. A encomenda foi a primeira forma de trabalho utilizada primeira forma que se encontrou para poder utilizar a mão de obra indígena nesse trabalho. Ela foi utilizada principalmente na primeira metade do século XVI, até por volta de 1560. Segundo esse estilo de utilização, o colono, o espanhol que vinha para a América, ele recebia a autorização da coroa, dos reis espanhóis, para explorar uma determinada comunidade de indígenas, uma ou mais. Então a gente está falando aqui que existia uma tribo de indígenas e um colono, um espanhol, recebe o direito de explorar aquela comunidade, de explorar o trabalho daquela comunidade. Então ele ficaria responsável ali por controlar, por administrar aquela comunidade indígena. E em troca do processo de administração, e aí esse processo de administração, logicamente entre aspas, ele envolvia ali principalmente a obrigação desse colono em civilizar esses nativos daquela tribo e cristianizar, evangelizar. Então ele poderia explorar a mão de obra dessa tribo que ele recebeu o direito de administrar, mas em troca ele deveria cristianizar e civilizar esses índios. Então os encomendeiros eles tinham o direito de empregar o trabalho dos indígenas, então utilizar o trabalho dele para desenvolver as suas terras, para desenvolver riquezas, e além de cobrar impostos regulares desses nativos. Então ele tinha o direito tanto de explorar o trabalho quanto de cobrar impostos.
Mas em troca ele tinha que cristianizar. Entendia-se que era uma troca que ele estava fazendo aí, uma troca de serviços com os indígenas. É logicamente que os indígenas não tinham interesse nenhum em serem cristianizados. Havia um interesse da coroa espanhola no processo de evangelização e de cristianização desses nativos. Mas para que esses colonos fizessem esse trabalho e fizessem essa atividade, e isso, para que isso não gerasse custos, então, ou para a igreja ou para o próprio Estado espanhol, passou-se essa incumbência para o colono. E em troca desse serviço prestado, o colono poderia explorar o trabalho desses nativos e cobrar impostos deles. Repare que em nenhum momento aqui há uma preocupação com o indígena, com o nativo, com a forma como ele vai ser percebido ou vai receber esse processo. Os encomendeiros, eles não podiam incorporar as terras dos povoados indígenas. Eles recebiam o direito de explorar esses nativos, de explorar o trabalho deles e cobrar impostos sobre aquela tribo, mas eles não tinham direito de incorporar aquelas terras aos seus domínios. O fato deles não ter o direito não quer dizer que eles não o faziam. Muitas das vezes eles o faziam de forma ilegal, porque, embora eles não tivessem o direito, na prática a gente percebe que muitos deles incorporavam essas terras desses povoados às suas propriedades. Como eu disse para vocês, em troca dessa possibilidade de explorar essas aldeias, eles tinham que assegurar a alimentação desses povoados indígenas, promover a catequização e a civilização desses nativos. Então, eles tinham que garantir alimento e, ao mesmo tempo, garantir a evangelização. As encomendas, o direito de explorar uma determinada tribo indígena poderia ser transferida por até 2 gerações posteriores aos beneficiados. Então, os filhos e os netos de um encomendeiro, de um colono que recebe o direito de explorar uma tribo indígena, poderiam também se beneficiar desse processo. Então, era uma questão que era hereditária, que podia ir até a 3ª geração da família. A encomenda ela entrou em declínio a partir de meados do século XVI, quando você tem a descoberta em grande quantidade de minas de ouro e prata na região da América Hispânica, na região da América Central. Então, com essa descoberta, a coroa espanhola ela decidiu, ela própria, controlar essa questão do processo de administração e cristianização dessas populações indígenas. A coroa, então, nesse momento, ela cria uma espécie de aldeias, ela vai ser responsável por criar uma espécie de, como se fossem vilas, vilas indígenas, para poder confinar esses nativos e permitir que esses nativos ficassem próximos às regiões onde se necessitava de mão de obra, principalmente regiões de minas e regiões de grandes fazendas, para que eles fossem utilizados como mão de obra para a produção de alimentos e também para a atividade mineradora. Essas vilas criadas pela coroa espanhola para poder facilitar o acesso à mão de obra e também para poder facilitar o processo de evangelização e de conversão desses nativos ao catolicismo, essas vilas elas receberam o nome de corregimentos. Então a gente tem as encomendas, que são as iniciais, em que eu tenho esse colono que recebe o direito de explorar as vilas, e de acordo com que a atividade mineradora e a atividade agrícola ela vai crescendo dentro da América Hispânica, a coroa espanhola toma para si a função de administrar essas vilas indígenas a partir dos corregimentos. E essas vilas, muitas das vezes, elas vão ser abertas perto das minas e perto das cidades. Então isso significa que esses nativos eles vão ser deslocados das suas tribos. Geralmente eles não vão ser concentrados, a atividade feita pela coroa não vai estar no lugar onde aquela tribo era originária, mas em outras regiões próximas às cidades e às minas, para permitir essa maior proximidade da mão de obra com o local onde ela vai trabalhar.
Outra forma de trabalho, e aquela que foi a mais utilizada, muito mais do que o próprio corregimento e do que a própria encomenda, é o que nós chamamos de repartimento, ou também chamado de mita e catequil. Mita e catequil eram os termos utilizados pelos nativos, pelos mexicas, pelos indígenas, antes da chegada dos espanhóis. Então aqui a gente está falando de uma readaptação, de uma releitura de um estilo de trabalho que já existia no continente americano antes mesmo da chegada desses espanhóis. O repartimento e a mita eram muito comuns, a mita e o catequil eram muito comuns, eram formas de trabalho comuns entre as tribos ali, entre os impérios astecas e os incas. Então, já era uma forma de organização de trabalho com que esses nativos estavam acostumados. Ele consistia numa espécie de tributo que era pago em forma de trabalho. Era um imposto que era cobrado a tribos que eram subordinadas a outras. Vamos pensar aqui os astecas. Os astecas subordinavam uma determinada tribo. Então eles acabavam obrigando essa tribo que era subordinada a oferecer ali mensalmente um determinado número de indígenas para trabalhar de graça para eles, para os astecas. Quando os espanhóis chegam e percebem que esse tipo de trabalho era uma forma de organização de trabalho comum na América, eles acabam incorporando isso à sua forma de organização econômica, à organização econômica das colônias espanholas. Então, os espanhóis se subjugam as tribos indígenas e obrigam os chefes das tribos indígenas a fornecer uma quantidade específica de indígenas, uma quantidade significativa de indígenas, para promover trabalhos em obras públicas e até mesmo trabalhos em fazendas de alguns desses colonos em troca de um pequeno salário, em troca de um salário que mal dava para comprar alimento para uma semana. Então, era uma forma de... Alguns livros vão colocar que era uma forma de escravidão, mas não era, uma vez que está se reincorporando uma forma de trabalho que já existia, e talvez aqui os espanhóis interpretassem isso muito mais como um imposto, como uma divisa que deveria ser paga por esses nativos. Então, mensalmente, esse chefe dessa tribo fazia um sorteio entre os nativos. Aqueles sorteados seriam, então, destinados a esse trabalho que era executado em minas, em obras públicas, durante um período viável, em troca de um pequeno salário e de alimentação. Ao longo do tempo, principalmente no final do século XVII, início do século XVIII, os nativos começaram a receber o que os espanhóis chamavam de partido. Parte daquilo que eles produziam, eles podiam ficar com eles para que eles usufruíssem dessa riqueza. Mas não era uma parte significativa, não. Era uma parte pequena. Os caciques, os chefes das tribos, que indicavam os nativos, que sorteavam esses nativos, eram desobrigados desse tributo. Então, eles ficavam fora do sorteio. Eles sorteavam só aqueles que eram subordinados a eles dentro dessas tribos. Dificilmente, aí esse é um ponto que a gente tem que ter em mente, dificilmente havia o retorno desses nativos às suas tribos. Por isso que alguns livros falam e tratam o repartimento ou a mita como uma espécie de escravidão. Mas não era um tributo. Dificilmente havia o retorno desses nativos, porque a ideia era que eles retornassem para as tribos. Mas como havia necessidade da exploração do trabalho, os espanhóis dificilmente levavam eles de volta para essas tribos. E muitos desses nativos morriam nesses trabalhos, porque era um trabalho muito duro, muito árduo, era um trabalho que era muito mal remunerado, não tinha uma alimentação adequada. Então eles estavam tendo ali uma exploração do trabalho e, além de tudo, tendo um contato direto com esses espanhóis que iam e vinham a todo tempo e traziam consigo doenças, gripe, sífilis e uma série de outras doenças virais com as quais esses indígenas não estavam acostumados. Então o índice de mortalidade era muito alto. Então,
Se não, muitas das vezes esses indígenas não voltavam porque morriam nesse trabalho. E aqueles que não morriam continuavam sendo explorados por esses espanhóis. Como eu disse para vocês, o repartimento ele remontava uma prática de trabalho indígena anterior à chegada dos europeus na América. Então, o repartimento é uma ressignificação da mita e do catequil, que eram formas do emprego de trabalho antes mesmo da chegada dos espanhóis na América. Então, ao final dessa aula, a gente tem que entender que a encomenda era essa espécie de aldeamento indígena, onde os colonos explorar a mão de obra daquelas tribos que estavam subjugadas a ele, em troca do fornecimento de alimento e também da evangelização, da cristianização dessas tribos indígenas. Já o repartimento significava o repartimento era uma forma de imposto que era cobrada sobre essas tribos indígenas. Não havia a obrigação de garantir a alimentação de toda a tribo nem da cristianização dela. O repartimento consistia em uma subjugação das tribos que tinham que fornecer trabalhadores em forma de imposto para ser pago a esses colonos que chegavam à América. No meio, entre repartimento e encomenda, a gente tem os corregimentos, que eram formas de administração desses índios, de organização dessas tribos indígenas, estabelecidas pela própria coroa, onde a coroa abria aldeamentos, vilas indígenas, para trazer esses índios para perto de regiões mineradoras e de cidades, para poder utilizar a mão de obra desses nativos, justamente nessas cidades e nesse trabalho minerador. Com essa diferença entre as três formas de trabalho, as três organizações do trabalho indígena aqui dentro da América Hispânica, dentro da América Hispânica, eu termino essa nossa parte da América espanhola. E a gente passa a falar a partir de agora daquilo que nós chamamos de América Inglesa, entender um pouquinho como que surge os Estados Unidos, como que surgem as 13 colônias americanas, as 13 colônias norte-americanas aí que deram origem depois ao que nós chamamos de Estados Unidos. Vamos começar aqui. Então a gente vai começar agora em um outro assunto, que é a colonização da América inglesa. Calma aí, vamos lá. Deixa eu só me organizar aqui. Tempinho para vocês trocarem o título no caderno. As 13 colônias inglesas na América. Por que a gente está falando de 13 colônias? Porque diferente do que acontece na América portuguesa e na América inglesa, a colonização na América espanhola, a colonização inglesa, ela vai resultar na formação de 13 colônias. Com características distintas, que depois lá na frente vão se unir no processo das guerras de independência e na formação dos Estados Unidos. A gente começa falando aqui a respeito, vamos começar fazendo uma reflexão a respeito do processo das grandes navegações inglesas. Durante muito tempo, desde o início do ano, a gente vai falando desse processo do início, da exploração, do além-mar, da questão das navegações, da conquista de outras partes, e a gente focou principalmente em Portugal e na Espanha. Quando a gente começou a falar do processo das grandes navegações, lá em fevereiro, eu disse para vocês que a França e a Inglaterra se atrasaram no processo das grandes navegações, atrasaram para sair nas grandes navegações, porque elas estiveram envolvidas em um conflito externo que durou que durou mais de um século, que duraram cerca de 127 anos, que foi a famosa Guerra dos 100 Anos. Quando França e Inglaterra disputavam principalmente o controle sobre as cidades, a rica cidade de Flandres, uma cidade comercial muito importante.
Isso atrasou o processo de fortalecimento econômico e fortalecimento da marinha desses dois estados, da Inglaterra e da França. Logo depois, quando termina a Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra ela vai ter uma série de problemas internos para poder resolver, que surgem ali do próprio surgimento do anglicanismo dentro da Inglaterra, que gera uma série de conflitos religiosos dentro do território inglês, entre católicos, anglicanos, calvinistas, que na Inglaterra foram chamados de puritanos. Então a Inglaterra tem um contexto interno de formação muito complexo, questões internas que exalavam o tempo inteiro da própria formação do seu Estado, questões político-religiosas que geram conflitos constantes dentro desse Estado inglês. Então essas questões internas que a Inglaterra tem que resolver acabam atrasando o processo das navegações inglesas. Enquanto Portugal e Espanha iniciam seu processo das grandes navegações, na segunda metade do século XV, por volta de 1450, 1460, Portugal e Espanha já estão navegando, a Inglaterra só inicia o seu processo das grandes navegações em meados do século XVI. Então, 1550, 1560, que a Inglaterra começa a navegar. Com uma marinha ainda muito desorganizada. Quando a Inglaterra começa o seu processo de navegação, a marinha inglesa era formada por uma série de corsários. O que são corsários? São piratas. São piratas que navegavam por sua vontade própria e não por uma organização ou por uma promoção do próprio Estado. Quem é responsável pela organização da marinha inglesa é a figura da Elizabeth I. A Elizabeth I, eu não sei se vocês se recordam, quando trabalhávamos com a formação do Estado absolutista, eu trouxe para vocês uma imagem da Elizabeth I com as mãos sobre a América, as garras sobre a América, e atrás dela tinha uma janelinha que mostrava de um lado uma marinha desorganizada e à frente uma marinha organizada. Eu falei para vocês, olha, isso é fundamental para a gente poder entender esse quadro, porque a Elizabeth ela foi a responsável por essa organização da marinha inglesa. E como que ela organiza a marinha inglesa? Ela justamente pega um corsário, um pirata muito experiente, e coloca ele como ministro da marinha. E esse pirata ele é responsável por organizar essa marinha inglesa. E de onde que sai o dinheiro para o fortalecimento do Estado inglês e o fortalecimento dessa marinha inglesa? A partir de incursões sobre a América Espanhola. A Elizabeth I, ela financia uma série de corsários que vão assaltar os navios navios espanhóis que iam carregados de ouro da América Hispânica para a Espanha. Então eles roubam esses navios do meio do Oceano Atlântico e levam isso para a Inglaterra. E é com esse dinheiro que a Inglaterra, com essas riquezas que foram solapadas, que foram retiradas aí da Espanha, que a Inglaterra, em grande parte, organiza a sua frota marítima. Então a Inglaterra sai com um atraso de mais de um século para as navegações que Portugal e Espanha. Então quando a Elizabeth I propõe a entrada da Inglaterra nessas disputas coloniais, nessas disputas da conquista principalmente do território americano, a América já estava sendo colonizada tanto por Espanha quanto por Portugal. Sobrava poucos territórios ali para que os ingleses tomassem conta. Então, a partir de 1584, da década de 1580, a Elizabeth I começa a se preocupar com essa necessidade de explorar também o território americano. Uma vez que ela via que era visível que a Espanha tinha encontrado o ouro e estava se enriquecendo com esse processo. Então, Elizabeth I chama um indivíduo chamado Walter Raleigh, não sei pronunciar o nome dele direito, mas chama esse indivíduo, esse nobre,
inglês, um nobre relacionado aí ao mundo mercante, ao mundo burguês já, e entrega e delega a ele a função de explorar e ocupar a costa da América do Norte, que era um território que, embora pelo Tratado de Tordesilhas pertencesse à Espanha, os espanhóis não tinham se ocupado, uma vez que a preocupação da Espanha era ali com o México, onde se tinha essa riqueza imediata que era o ouro que foi encontrado ali. E em troca, esse nobre inglês, ele poderia ficar com parte do ouro e da prata que fosse encontrado. Então esse cara vem para a América do Norte e estabelece a primeira visitação, a primeira incursão inglesa sobre o território da América do Norte. Só que diferente do que acontece com os espanhóis, os ingleses não encontram ouro de imediato dentro do território da América, chegam aqui, sofrem muito com as questões, do território, com as matas fechadas, com o próprio ambiente que foi encontrado, onde não havia ali possibilidade de se estabelecer, não havia ainda comunidades que permitissem adentrar esse território de maneira mais fácil. Então ele chega e tem que enfrentar nativos, tem que enfrentar uma série de situações de fome, de percalços e até de doenças. Então essas primeiras incursões na década de 1580, ela dura 2 anos e eles acabam retornando para a Inglaterra sem grande sucesso. E aí os ingleses só voltam a se preocupar novamente com o processo de colonização no século XVII, na primeira metade do século XVII, em que aí uma Inglaterra já mais organizada, uma Inglaterra que já começava a pensar nessa questão da importância do comércio, da importância do desenvolvimento do comércio externo, de preocupação com a questão de matéria-prima, busca mais uma vez estabelecer o seu domínio sobre um pequeno território na América, ou participar dessa divisão no território americano. Então são criadas 2 companhias, e aqui eu já estou vindo aqui para esse último ponto, são criadas as companhias de comércio no século XVII para poder explorar o translado de pessoas da Europa para a América e para poder organizar a colonização da América inglesa, que estaria restrita, se a gente pegar no mapinha, a parte aqui da América do Norte. A Espanha estava aqui, esse território não tinha sido conquistado, então aqui os ingleses iriam se estabelecer a partir do século XVII. Então, as 2 principais companhias que vão se ocupar dessa exploração, de formar os primeiros povoamentos dentro da América do Norte, vão ser as companhias de Londres e de Plymouth, que vão ser responsáveis, então, por iniciar esse processo de povoamento, de colonização da América do Norte. É nesse sentido que em 1620 chegam os primeiros navios. O primeiro navio foi o navio de Mayflower, que trazem os primeiros colonizadores, os primeiros peregrinos para dentro da América inglesa, que ficam conhecidos como os pais peregrinos, aqueles pais fundadores, aqueles que teriam dado origem à sociedade norte-americana. É o primeiro grupo de imigrantes ingleses que chega à América. E no século XVII, a Inglaterra vai ver a América não como uma possibilidade, aqui eu estou falando do governo inglês, eu não estou falando da sociedade. O governo inglês ele vai ver a América não como uma possibilidade de riquezas, não como uma possibilidade de ter acesso a riquezas imediatas como a Espanha tinha tido, como Portugal havia conseguido, mas como uma possibilidade de ser um lugar de despejo para aquelas pessoas que eram indesejáveis dentro da Inglaterra. Então era um lugar para se mandar aquelas pessoas que não eram bem aceitas na sociedade. Calvinistas, ladrões, pobres, aquelas pessoas que estavam causando
problema, entre aspas, dentro da Inglaterra, seriam mandadas para esse novo mundo. Então, os Estados Unidos, eu costumo falar quando estou dando aula, que os Estados Unidos, eles começam a sua história como se fosse uma grande prisão, onde é o lugar dos indesejáveis, daqueles que não eram bem vistos e bem aceitos dentro da Inglaterra, acabam sendo destinados para dentro da América do Norte. E isso marca, essa narrativa, ela marca a história desses pais peregrinos, dessas primeiras pessoas que chegam à América do Norte. E aí, os primeiros que vão chegar vão ser esses indivíduos que eram perseguidos religiosamente dentro da Inglaterra, que eram os puritanos, que dentro da Inglaterra eram calvinistas, mas que dentro da Inglaterra eram chamados de puritanos. Ora, dentro da Inglaterra havia uma disputa religiosa muito intensa entre anglicanos, católicos e puritanos, em que os anglicanos, os católicos eram maioria e os puritanos eram minoria e eram perseguidos religiosamente dentro da Inglaterra. Então, os ingleses mandam não sei, não estou conseguindo encontrar a palavra, mas os ingleses acabam expulsando parte desses puritanos de dentro do seu território. E muitos puritanos também vão se prontificar a sair de dentro desse território para acabar com aquela perseguição religiosa que vinham sofrendo. Então acabam optando. Esse optar é logicamente que está aqui entre aspas. Eles optam pela América, mas é um optar assim, foi quase obrigado a sair de dentro da Inglaterra pela perseguição que sofriam. E migram para dentro da América para formar essa nova sociedade. Esses primeiros peregrinos que chegam à América veem a formação dessa sociedade como uma formação de uma sociedade dos eleitos, daqueles que foram escolhidos para fazer surgir uma sociedade do nada. E aí a gente tem que entender um pouquinho da própria filosofia puritana, da própria filosofia calvinista, para a gente entender a mente desses primeiros indivíduos que chegam aqui e vão sofrer com ataques indígenas, vão sofrer com fome, com um território onde não tinha nada, e vão ter que construir uma sociedade do nada. Para os calvinistas, o trabalho honesto, a riqueza gerada pelo seu próprio trabalho, o sucesso do trabalho, eram sinais divinos de que essas pessoas estavam sendo escolhidas, de que essas pessoas eram abençoadas por Deus. Então, eles encaravam essa tarefa de construir uma sociedade do nada como, inclusive, uma possibilidade de engrandecimento da sua alma, uma possibilidade de estar muito mais próximo a Deus e ter esse reconhecimento divino. Então eles viam o desafio com um bom olhar, eles viam a possibilidade de construir uma sociedade do nada e mostrar como que eles, embora fossem perseguidos dentro da Inglaterra, estavam na América engrandecendo-se, estavam na América se edificando, nesse sentido de construir uma sociedade do nada e fazer essa sociedade prosperar. E é bom que se diga que esses calvinistas, esses puritanos que vêm para a América, eles vêm para a América com recursos próprios. Eles não são bancados pelo Estado. Então eles pegam os dinheiros do seu próprio bolso para para formar essa nova sociedade. Além dos calvinistas, a gente vai ter a vinda para a América de muitos indivíduos pobres, órfãos, mulheres sem posses, pessoas muito pobres dentro da Inglaterra, aquelas pessoas que eram indesejáveis dentro da Inglaterra, que estavam ali causando problemas sociais e tal, e acabavam vindo para a América. E também de homens que não tinham dinheiro, de homens que não tinham recurso.
recursos que vinham para a América tentar a riqueza, tentar a sorte dentro do território americano. Então há aqui uma mística em torno desses pais peregrinos, uma mística em torno desses primeiros pais fundadores da América do Norte, da América inglesa. Bom, mas a aula está se estendendo, eu vou encerrando por aqui. Na próxima aula a gente vai pensar aqui, eu deixo uma pergunta para vocês aqui para a gente pensar na próxima aula, se essas pessoas, se muitos que vieram eram miseráveis, sem recursos, como que eles faziam para poder chegar? Como que eles faziam para poder fazer esse translado da Inglaterra para cá? Na próxima aula a gente pensa sobre isso e reflete um pouquinho mais sobre a formação dessa sociedade norte-americana, da sociedade américa inglesa, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, tenham uma boa aula e qualquer dúvida eu estou lá no Meet para a gente poder conversar e debater um pouquinho a respeito desse e de outros assuntos, tá? Obrigado!